Então vamos ler hoje aqui uma dessas coisas paradoxais. A maioria das pessoas não entende como é que Paulo diz todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Como é que ele faz essa diferença entre licitude, afirmação de licitude, ao mesmo tempo ele bota uma adversativa, dizendo, mas nem todas edificam, nem todas convêm. Mas o problema não é mais elas serem lícitas ou ilícitas. No entanto, mesmo dizendo assim, a maioria de nós não consegue viver a pacificação de consciência para escolher melhor, para buscar o que faz bem, para decidir em favor daquilo que nos constrói, que nos melhora, que nos torna mais saudáveis, que nos faz mais fortes, que traz musculatura para a nossa fé e força para a nossa esperança e resiliência para a nossa forma e toda a expressão de amor segundo Deus, segundo Cristo Jesus. Por quê? Por que a maioria, ao invés de tomar posse do que é bênção e dizer a questão não está mais vinculada a nenhuma proibição, a gente, todavia, fica com angústia no coração. E esse é o tipo de versículo bíblico que eu sei que a maioria dos pastores evangélicos e muitos padres, se pudessem, cortariam da Bíblia. Todavia, mesmo estando aqui e sendo dito pelo apóstolo Paulo, não adianta nada, porque eles continuam ministrando a ilicitude. São sacerdotes do ilícito, sacerdotes da culpa, sacerdotes da angústia. De modo que, durante boa parte da história da Igreja, do cristianismo, desde o quarto século para cá, com Constantino e daí em diante até hoje, houve uma disputa muito grande sobre se deixaria ou não no Evangelho de João o início do capítulo 8, aquele encontro entre Jesus e a mulher adúltera, porque parecia ser um estímulo à ilicitude. Por isso, os eruditos, os que queriam decidir o que era bom e o que não era bom, os que queriam fazer edição no Evangelho de João, eram em favor de que aquela parte toda fosse retirada por causa das possíveis implicações. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu tenho absoluta certeza que aquela mulher flagrada ali em adultério nunca mais adulterou na vida. Antes viveu do amor daquele que a perdoou, e cuja história ela só veio a compreender depois de algum tempo, não muito tempo depois, no entanto, que Jesus era quem era e tirara toda a culpa dela, porque ele era quem ele era. Por que a gente, mesmo tendo o grito do está pago, está consumado, não há mais dívida, está tudo feito, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, nem todas edificam. Por que depois de tanta alforria,
Como Paulo, dizendo aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, portanto, outra vez em jugo de escravidão. Não vos coloqueis sob a forma de obediência a mandamentos de homens. Sois de Cristo, fostes libertos. Ele vos libertou do império das trevas, do império dos legalismos, do império das letras de maldição, do império dos mandamentos incumpríveis. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de muitas ordenanças, as quais nos eram prejudiciais, trabalhavam contra nós. Ele as rasgou e encravou na cruz. Rasgou e encravou na cruz. Encravou na cruz. Rasgou e encravou na cruz, mas assim mesmo. O povo chamado cristão come e bebe culpa. Culpa, e culpa, e culpa. E muita culpa. Porque eu quero falar sobre isso hoje, falar de novo, tenho falado tanto, e a pergunta é esta: é possível viver sem culpa? Tem gente que me diz convictamente que é impossível viver sem culpa. Eu também, sinceramente, durante algum tempo, eu cria que era possível viver sem as culpas dos meus delitos, sem práticas delituosas. Eu cria que era possível viver sem o comportamento errado. Durante muito tempo, eu tinha essa convicção e sei, e como até hoje eu creio, que é no mínimo isso. No mínimo, mas isso ainda é coisa da justiça dos escribas e dos fariseus. O Evangelho vai muito mais fundo e vai muito mais além de comportamentos, de morais, de adequamentos. O Evangelho está para além do que o homem alcança com as suas melhores justiças, que são descritas por Deus como não passando de trapos de imundícia. Porque as vossas justiças não passam de trapos de imundícia, diz o Senhor. Como é então possível viver sem culpa, se eu não consigo viver em obediência absoluta? Se eu sei que eu peco por ação, por omissão, por comissão, por pensamento, por obras e por ações, e por sentimentos, e por emoções. Eu tenho potencial de viver de maneira incurável, uma culpa latente, porque não basta eu suprimir o que é visível e patente. O que é visível e patente é a ponta do iceberg. A grande realidade habita o abismo do ser, onde todos, absolutamente todos, pecaram e pecam. E todos, absolutamente todos, carecem da glória, da graça, da misericórdia de Deus. É possível viver sem culpa? O que Paulo está dizendo aqui é uma bravata. Ele viveu isso. Além de Jesus, quem viveu isso? Paulo, de fato, conhecia o que ele está afirmando,
Que ousadia! De onde ele tirou isso? Foi um saque da cruz. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, nem todas edificam. É um saque da cruz. É arrancado do tesouro da graça de Deus na cruz de Cristo Jesus, onde tudo está pago, tudo está consumado. É possível viver sem culpa? Primeiro, eu quero que você anote isso. Em primeiro lugar, escreva, anote, digite. De onde vem a culpa? E a resposta, a primeira resposta, está em Gênesis, no capítulo 1, verso 29, depois no capítulo 3, versos de 2 a 6, são as narrativas vinculadas à chegada do ser homem no planeta, ser humano, e do mandamento original de Deus para eles, que começa com liberdade para tudo. Olha, de tudo o que vocês virem, de toda erva, de toda árvore, de tudo que dá fruto bom, saudável, de tudo o que traz vida, vocês podem comer à vontade. A gastronomia é livre em todos os níveis. Para vocês e para todos os animais que vão se servir. A maioria deles vai viver como herbívoros. E muitos deles são nomeados como boi, como esse tipo de animal que acabou entrando na domesticação da civilização humana, mas essa é outra história. E aí se diz, fiquem livres, só tem uma árvore, só tem uma que vocês não devem comer, é essa que está aqui no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em volta é a terra toda cheia de frutos que eram conhecidos e sabidos instintivamente, intuitivamente, assim como a comunicação dos humanos com todos os seres viventes, animais ou vegetais, era profunda, era uma intuição para além de toda a razão, era um saber intrínseco. E era um uso pleno de todas as sensorialidades, hoje por nós mantidas, e as extrasensorialidades por nós perdidas. Afinal, a gente usa só 8 a 10% do cérebro. E o que antes diziam que ela era lixo neural, agora se está descobrindo que carrega uma profundidade de significados que ainda estão longe de serem conhecidos. Mas de onde vem a culpa? A culpa vem dessa região mais abissal da gente. É aquela culpa adâmica, chamada assim pela teologia ou pela igreja. Não. É a culpa do primeiro ser humano, seja qual seja, e tenha sido ele quem tenha sido o primeiro ser com consciência humana. E aqui, para mim, para você, o nome dele é Adão. Adão é esse ser tirado da terra, esse ente primitivo, esse organismo que cresceu, que foi formatado pela mão de Deus até se levantar, se erguer com consciência de si e começando a se responder, e que tinha muito mais intuição e instinto do que as cerebrações desenvolvidas. E aí sua mulher,
sua companheira. E esse mandamento, que continua latente, faz parte do nosso DNA, habita os nossos genes. Essa culpa, um dia, ainda vai ser identificada pela neurociência, que vai mergulhar não na culpa em si, mas no ambiente neural. Embora já se saiba que parte do cérebro, em sendo mutilada, o indivíduo perde o senso de culpa. Mas isso ainda é no hardware. Eu estou falando no software, na mente, na alma, no espírito, no profundo. Para além do cérebro. Nesse lugar mais íntimo que caracteriza o meu eu, que é absolutamente abstrato, indefinível, por isso ele não existe. Ele não existe, não se localiza, nem no conjunto do meu organismo, e nem tampouco num único órgão, e nem tampouco apenas no corpo. Meu corpo é o recurso espaço-temporal que emula, que manifesta o que me é muito mais profundo e que não existe para o espaço-tempo. Ele é da natureza de Deus, que não existe, mas é o meu espírito. É daí, é desse lugar não lugarizado, que não é alcançado por nenhuma psicanálise, por nenhuma psicologia, não é alcançado senão pela superficialidade das neurocirurgias, não é alcançado por nenhum instrumento humano ou filosófico até o dia de hoje. O lugar em si só pode ser visitado por Deus. A gente pode descer no degradê disso, até chegar naquele ponto em que é como o Big Bang. A gente chega no elemento primal, mas a gente não consegue ir para o hálito do Big Bang, do que estava antes da ervilha de conteúdo espaço-temporal completamente compresso. A ervilha ainda é um mundo inexplicável. No entanto, eu sou parte do inexplicável. Podem até fazerem robôs que imitem a inteligência humana, mas existe um eu no homem que é um robô. Nunca terá, ele pode aprender a interpretar, ele pode aprender tudo, mas quando você o desligar, ele desligar-se-á. E o poder da transcendência habita aquilo que não está disponível a nenhuma captura humana. Eu sou espírito. E Deus me fez a semelhança da sua própria natureza, que é espírito e que é verdade. No entanto, essa culpa primal está aí latente. E ela não vai ser curada nem pela melhor terapia, nem por nenhum coach desse mundo, nem por nenhuma ciência de distração, nem por nenhum tipo de forma de meditação, por melhores que elas sejam e por mais benéficos que sejam os seus resultados, existe um pulsar lá dentro do ser, que a gente pode tentar silenciar de todos os modos, mas no fundo do ser a gente sabe que ele bate com uma agonia que pode ser insuportável ou com aquela tranquila agonia que a gente vai vivendo, pensando que está bem, enquanto essa sensação de bem-estar
nos conduz à nossa própria perdição interior. Primeira coisa é saber de onde vem a culpa e saber que, se ela vem de onde vem, ela só é curada por aquilo mesmo e pela mesma voz e pela mesma palavra que designou o mandamento que, em sendo transgredido, gerou a culpa. Só a mesma voz pode acalmar. A segunda coisa que eu quero que você guarde é acerca dessa pergunta: como é possível viver em paz tendo uma culpa primal em mim? Como é possível chegar aqui no todas as coisas são lícitas? Todas significam todas. Talvez numa classe de escola dominical alguém diga: olha, todas, é tudo, mas tira disso aí, exceto isso aqui. Aí bote aquele monte de coisas, de artefatos morais, culturais, civilizatórios para fora, e diz: o resto que você considere tudo, fica livre. Agora, essas coisas, exceto essas, tudo menos o resto de tudo que nós temos ensinado. E aí o cara termina esmagado. Como você provavelmente ainda ande com essa pulsão até o dia de hoje: como é possível viver em paz tendo uma culpa primal em mim? Como é possível, sem hipocrisia, dizer todas as coisas são lícitas? Como? Como? Eu sei que é possível, porque há pouco eu disse a vocês que no início eu associava isso a coisas que aconteciam até uma certa camada, até o comportamento e a busca de expressar, de ter, de desenvolver os melhores pensamentos. Mas, às vezes, os pensamentos fogem do comando do indivíduo que está fazendo aquela força, aquele exercício. E nem que seja por lapsos, o indivíduo é mergulhado no que ele não gostaria e se torna muito culpado. E tem gente muito neurótica que passa horas, dias, meses, e quanto mais luta contra os pensamentos, pior eles se tornam, até que o indivíduo passa a ter uma vida que, literalmente, quanto mais enfrenta o mal, mais o mal aumenta nele, no indivíduo, na pessoa. Só é possível, como eu disse há pouco, tratar isso quando a mesma voz que disse não comereis, a gente a ouvir dizendo: comam de tudo, só não comam da morte. Comam de tudo. Olhem o mundo, o cosmos. Como Paulo diz aos Coríntios: o cosmos, o universo é vosso. Nós que dizemos que cremos que o universo faz sentido, que ele foi criado, e se foi criado, ele carrega racionalidade, fenômeno intrincado, porém não inextrincável. O universo é que deveria ser estudado, não Deus. Deus já está explicado em Jesus. Eu sei Deus em Cristo Jesus. Mas Jesus disse: olha, aprendam. Vocês são duplamente cegos. Porque vocês até sabem a hora do sol, se vem chuva ou se vem calor, se está chegando o verão. Esses conhecimentos mínimos vocês têm, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. A gravidez da história vocês não sabem discernir. E, mais do que isso, vocês que dizem que creem,
que tudo tem sentido, não deviam ter medo, deviam abrir, mergulhar, deviam se sentir com direito de primogenitura científica em todas as áreas do saber. Os cristãos, ou todo aquele que com sinceridade diz que crer que o universo foi criado, deveriam exercer o seu direito de primogenitura no entendimento, na compreensão, no discernimento científico de todas as coisas que foram criadas. Ao invés de habitarmos o vagão da ignorância, voltando para o obscurantismo da Terra plana e de todas essas loucuras de anticientificismo que mergulha milhões de cristãos no negacionismo que os coloca no lugar dos mais idiotas do planeta Terra. Esse povo que busca a ignorância porque tem medo do conhecimento. Esses mesmos acham que deixar de ter culpa é deixar de ter fé. Eles foram ensinados que aonde há grande fé existe uma angústia culposa. É como se a culpa fosse o motor da espiritualidade da maioria dos cristãos. E para não falar só de cristãos, de quase todos da religião do Deus pessoal. É uma culpa enorme, mas até mesmo das religiões onde Deus não é uma pessoa, o universo existe de si mesmo, existem preces, orações, confissões, angústias e culpas, sem que se possa explicar pela teologia dessas confissões e filosofias. Porque essa culpa não precisa de explicação. Ela está aqui dentro. Ela soluça incessantemente, ou então ela apenas pulsa. Às vezes ela galopa, às vezes ela fibrila, depende do nosso estado, ela piora, mas a gente nunca vive sem ela, porque a gente nunca aceita que tudo é lícito. Eu só não devo comer o que mata. O resto, a vida é lícita, o cosmos é lícito, a ciência é lícita. O prazer leal, amigo, fiel é lícito. O bom gosto, a apreciação, os sabores, tudo é lícito. Todas as frutas, todos os pratos, todas as comidas, todos os sabores, todas as coisas são santificadas pela ação de graças. Não há mais nada que não me seja lícito. A época do ilícito passou com João Batista. Por isso a mensagem dele era a mensagem do ilícito. E foi pelo ilícito que ele perdeu a cabeça, acusando o Herodes de viver o que não era lícito, tendo relação sexual com a sua cunhada, irmão de Herodes, Filipe, que habitava o norte. É por causa disso que ele perde a cabeça. Por isso Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram até João, mas agora está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. O ilícito acabou ali. A era do lícito, de uma nova consciência, chegou com o segundo Adão. O primeiro Adão trocou tudo por uma coisa. O segundo Adão deu a vida por
todas as coisas pelas quais o Cordeiro, o Cristo de Deus, já tinha sido imolado antes da criação do universo. E aí ressuscitou dos mortos e disse: está definitivamente pago nos céus, na terra e no inferno. E eu subo às alturas, levando o cativo o cativeiro e derramando graça. Todas as coisas são lícitas. Agora é a era da consciência. É a era do discernimento. É a era na qual Adão vira filho do homem. Ele deixa de ser um menino do jardim, da infância, da humanidade. Ele passa a ser um homem em Jesus, o segundo Adão, que chega e restaura os prazeres, a vida, sendo ele mesmo aquele que era acusado de ser glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores, meretrizes, gente estranha à religião, mas que também era compassivo com religiosos chatos, aceitava jantar na casa deles, estava sempre dando uma chance, respondendo a uma pergunta, acolhendo a um deles à noite, ainda que o cara fosse um frouxo que não quisesse se expor, não tinha problema. Ele acolhia a si mesmo e dizia o que a pessoa precisava ouvir, não é, Nicodemos? Então, aquela voz, a mesma voz que disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, gritou na cruz: está tudo pago. Porque depois da árvore do conhecimento do bem e do mal, parece que todas as árvores do jardim vinham carregadas de culpa. E essa culpa só cresceu. E foi essa culpa que inventou as religiões. A religião é o maquinário da culpa. A religião é o maquinário que criou e desenvolveu a indústria, que é movida à culpa e que impregna essa culpa como produto a ser absorvido por todos em todas as dimensões da existência humana. Mas a voz que disse: não comereis, é a mesma que diz: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Está pago, está consumado. Bebei do meu cálice. Bebei dele todos. Todos. Bebam dele. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e obedecerei com prazer a palavra, o evangelho do Senhor. É essa palavra que pode te dizer: filho, filha, não só os teus pecados, os teus atos, ações, o que pode ser contabilizado, não só os teus pecados, mas também eles. Eu estou dizendo é que tu estás perdoado, perdoada. Não é por causa do que você faz, é por causa de quem você é. É por causa desse potencial para desgraçar a vida. Eu estou dizendo: tu estás perdoada, perdoado. Acabou. A voz que instituiu é a voz que rasgou o escrito de dívida e que disse: comei de todas as árvores, tudo é vosso. E voz de Cristo. E Cristo de Deus. Terceira coisa, guarde na mente, no coração, para sempre, o caminho
da pacificação tem a ver comigo e com o meu próximo. Não adianta eu buscar o caminho da paz com Deus rompendo ou em estado e atitude de ruptura com os meus irmãos. Quando eu começo a, de fato, andar na direção de mim mesmo, quando eu me enxergo e me olho sabendo que eu já estou perdoado, que esse foi um ato unilateral de Deus em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, porque Deus amou o mundo, porque Ele amou primeiro, porque tudo provém de Deus, porque as ações, o mérito não é humano, é o mistério de Deus em nosso favor, de graça. O caminho da pacificação tem a ver comigo quando eu consigo olhar para dentro e saber que eu estou perdoado, quando a voz que tira o pecado do mundo, quando a palavra que tira o pecado do mundo, quando o Cordeiro que tira o pecado do mundo diz: Caio, está tudo consumado. Eu rasguei todo o escrito de dívida que houve contra ti, e qualquer um que queira ainda ver já está rasgado, porque eu sou o Cordeiro que tirou, que tira e tirará. Está consumado. E essa paz de saber que eu sou santo aos olhos de Deus, por causa do que Cristo já fez. Eu sou santo, eu sou ungido, eu sou filho, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou andando aqui neste planeta, mas eu já não sou daqui. Eu estou ativo no meu comissionamento humano no planeta, mas eu estou ativo na alegria de saber que eu já sou transdimensional. Já passei da morte para uma outra dimensão em Cristo Jesus. O caminho da pacificação tem a ver comigo andando na direção do meu próximo. Respondendo: eu sei que eu sou o tutor do meu irmão. Foi a pergunta de Caim. Caim é que vai andar a vida inteira sem paz. Ele é que perguntou a Deus: qual é? Tu achas que eu sou o tutor do meu irmão? Sou não. Mas aqueles que sabem que são tutores dos seus irmãos, andam na direção do próximo, experimentam uma existência cheia de pacificação, por causa do que Cristo já fez e por causa do fruto de Cristo, que eu só colho como alegria na vida do irmão, da irmã, do ser humano e da humanidade a quem eu amo. Quanto mais eu amar, mais fruto eu terei. Quanto mais eu me der, mais nada me faltará. É esse paradoxo maravilhoso que me leva a um quarto momento aqui com você, que eu quero que você também anote e pense, reflita e medite, que é o seguinte: não usemos nossa liberdade contra nós mesmos, nem contra o nosso próximo. É por isso que o verso 23 nos diz: todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, nem todas edificam. Aí dá referência. A referência mais concreta que eu tenho é o meu próximo.
É o meu próximo que renova o evangelho aos meus olhos. Guarde isso no seu coração. É o meu próximo que renova o evangelho aos meus olhos. O meu próximo renova o evangelho aos meus olhos, porque sendo cada um ser humano, meu próximo, meus próximos, diferentes uns dos outros e de mim, o encontro com cada ser humano demanda de mim um olhar novo do evangelho. O encontro com cada ser humano demanda de mim um olhar novo do evangelho. Porque é o encontro com a diversidade humana o que faz o evangelho se expandir, crescer, porque o evangelho só cresce quando é vivido, praticado, aplicado pela fé na experiência contínua de um amor que não é blá, 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 mas é feito de pensamentos melhores, os melhores, de atitudes boas e curadoras, onde o próximo é a palavra de Deus clamando resposta mais vívida que eu e você poderemos ter diante dos nossos olhos aqui debaixo do céu. A mensagem de Jesus o tempo todo foi essa. Quer me receber? Receba o pequenino. Quer passar? Acolha. Quer entrar? Me veja naqueles que você eventualmente não deixaria entrar nos melhores lugares. É no faminto, é no sedento, é no cansado, é no desesperado, é no aflito, é no empobrecido, é no espoliado, é no refugiado, é no estrangeiro, é no deserdado, é aonde não existe conforto, nem físico, e nem mental, e nem espiritual, o lugar aonde você com certeza vai me encontrar. É o que Jesus diz em tantos lugares e também em Mateus, no capítulo 25. É aí que você vai me achar. Não nas catedrais, é aí, aonde você não quer passar. É o lugar onde você com mais certeza vai me achar. No entanto, não usemos nossa liberdade contra nós mesmos, nem contra o próximo, jamais. Porque ele é referência de como eu devo viver. Você fica perguntando, como é que todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, nem todas edificam? Como é que eu vou saber? Qual é o termômetro? Deixa eu te dizer uma coisa, o termômetro não é Deus. Deus não se escandaliza com nada, você entendeu? Quando Deus criou o mundo, todos os demônios já existiam. Não deixar de ser bobinhos. Deus não se escandaliza com nada. O homem é um verme. Você já imaginou o Deus eterno escandalizado com as obras de um verme? Mas o homem cria escândalos? Sim, o homem cria escândalo quando faz o pequenino, quando faz o ignorante, quando faz o sincero, quando faz o que busca. Tropeçar pela maldade dele, pela mentira dele, pela hipocrisia dele, pela falsidade dele, pela usurpação dele, pela manipulação dele. O escândalo não é para Deus, o escândalo é sempre na horizontal, é para o meu próximo. Conquanto haja seres humanos que façam coisas que até anjo duvide. Pelo amor de Deus, às vezes me dá a sensação de que o diabo está se aperfeiçoando na maldade assistindo nós aqui. E nós chamados da fé, nós chamados de Deus em Cristo, nós. Como é que a gente chega aí?
É entendendo o que diz o verso 24: ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do próximo. Essa é a referência. O interesse de Deus está na carência do meu próximo. A vontade de Deus habita a necessidade do planeta, a necessidade da terra, a necessidade dos animais, a necessidade da vida e a necessidade humana. E dentre os humanos, o meu próximo mais necessitado. Portanto, quer saber como é e para quem todas as coisas são lícitas? Quer saber? É para aquele que não vive para agradar o seu próprio interesse, mas que dá prioridade ao próximo. Olha o próximo, enxerga o próximo, avalia o próximo, entende o próximo. Não concorde com ele ou concorde com ele, tanto faz. Mas eu não agirei de modo a piorar ninguém. Eu não agirei de modo a tornar alguém filho do inferno. Eu não agirei de modo a provocar escândalos pela minha mentira, falsidade, inverdade, estupidez, grossura, muito menos ira, ódio, facção, ganância, dominação, supremacismo, todas essas coisas diabólicas denunciadas por Jesus e pelos apóstolos e pelos profetas. É o próximo sempre que está em questão. É o próximo. É para não turvar a existência humana. É para não desviar alguém da melhor vida, da melhor chance, da melhor compreensão, da melhor oportunidade. É que eu devo viver buscando não atingir os meus caprichos, muito menos as minhas luxúrias, meus desejos, minhas volúpias, meu consumismo desenfreado, minha falta total de noção de qualquer coisa. Eu toda hora me apanho perdendo a noção. Toda hora me apanho. Hoje mesmo eu já me apanhei perdendo a noção umas 2 vezes. O que é isso? Essa coisa vai sendo tão repetida, tão repetida, tão repetida, que daqui a pouco você começa a naturalizá-la. E não é nada grotesco, não é nada indecente, não é nada imoral, só é aético numa perspectiva tão profunda que a maioria das pessoas nem perceberiam. Mas eu tenho que andar conforme aquilo que eu já entendi, conforme aquilo que eu já alcancei. Por isso eu não me permito muitas coisas, porque eu já passei delas. E eu deixo essas coisas para trás e ando para crescer e para amadurecer e para ficar cada vez mais firme, enraizado e seguro, plantado na realidade com raízes na eternidade. Mas isso não me põe num caminho de liberdade sem fronteira, porque o meu próximo é a fronteira. E aí, quanto mais diversidade humana, quanto menos numa bolha eu viver, mas quanto mais eu tiver olhos e ouvidos e percepção para discernir o meu próximo nos muitos e diferentes estados de existência e me condoer, eu sou salvo pela dor solidária que o meu próximo me produz e pela vontade compassiva que a necessidade humana provoca em mim. É isso que me faz crescer, é isso que me amadurece, é nisso que eu e você desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. E aí vem uma última coisa que eu quero que você guarde no coração, sabe o que é?
A gratidão santifica a vida. Como diz o verso 31, do verso 31 em diante. Portanto, quer comais... Eu deixei vários versos aqui, eu saltei, porque eles podem ser resumidos no que eu estou dizendo aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu posso fazer tudo que eu possa fazer para a glória de Deus. E a glória de Deus não é ficar dando a Deus para a nuvem. A glória de Deus é estender a mão para a vida. Na vida, prioritariamente, para o meu próximo que mais necessita, mas estender a mão para todos. Tratar a sua mulher da maneira mais gostosa, mais carinhosa, que faça a sua mulher sonhar com você. Mesmo que vocês já estejam velhos, que ela seja abençoada, sonhando na velhice, sempre fazendo amor com você nos lugares primitivos do jardim da vida. Como diz o livro de Cantares, toma-me e leva-me, deita-me na tua cama de folhas de outono, leva-me para dentro do teu jardim regado. Eu quero beber de todas as tuas fontes. Que poesia para falar desse escorrer do mel, da alegria e do prazer, do homem para a mulher, da mulher para o homem, um do outro. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou da minha amada e a minha amada é minha. Isso a gente só alcança vivendo com amor grato, com gratidão. Gratidão. A gratidão produz gentileza. Eu nunca vi gente não grata ser gentil. Eu conheço muita gente não grata que é educada, polite, sabe a etiqueta, conhecem os bons modos, mas são uns mal-humorados de humor tosco, de existência rascante, de periculosidade de uma farpa numa aparente madeira limpa e aplainada. Você pensa que é uma coisa, mas tem outra ali. Ai. Porque não há aquela gratidão primal, porque onde a culpa primal é retirada pela palavra primal e eterna, que diz: tu estás perdoada, tu estás perdoado. O que brota daí, o fruto que nasce daí é gratidão. É Jesus quem ensina isso. Eu só penso e aplico aqui as coisas mais fáceis, são as lógicas do Evangelho. Jesus diz que quem é perdoado naturalmente fica grato. E quem fica grato por ter sido perdoado do imperdoável, perdoa qualquer coisa. E adota o perdão como pavimentação para a vida, porque sabe que a sua vida foi reconciliada numa ligação e numa ancoragem de esperança e certeza eterna por causa do perdão de Deus. Por isso, se eu tenho essa certeza que quando me habita produz gratidão, essa gratidão pavimenta o meu caminho na existência. Eu olho para tudo com ações de graças. Obrigado, Senhor, pelo que é bom, e obrigado, Senhor, por tudo que já foi mal,
e por tudo que ainda doa, e por tudo que possa ainda ser mal. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Mas não importa o que venha, enche-me de gratidão, e que eu não seja o objeto, a razão e o sujeito da prática do mal. Eu quero viver como tenho vivido, me ajuda a prosseguir. Eu estou orando ao Senhor de olho aberto, mas eu estou. Me ajuda a viver o que eu tenho vivido e a prosseguir assim. Com coração grato no dia bom, com coração grato no dia mau, com coração cheio de esperança, mesmo quando eu fui a minha própria miséria. Mas eu sempre soube que tu eras maior do que qualquer que fosse o meu pecar. Oh, maravilhosa graça, que santifica tudo, que faz de mim esse ser cheio da graça de Deus. E quanto mais eu admito a graça, mais isso se transforma em gratidão. E quanto mais isso se transforma em fruto de gratidão, mais a misericórdia se renova sobre mim. Mas o amor de Deus, estranhamente, vai dando fruto, e eu vou vendo que o mal perdeu o poder na minha vida, porque todas as coisas conjuntamente, até aquelas que fazem sofrer ou doer, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E permite que eu e os meus irmãos e irmãs aprendamos a viver assim, porque essa é a nossa vitória. É viver sem culpa. Porque não tenhamos nos tornado psicopatas ou sociopatas que não têm culpa porque não têm alma. Mas porque, tendo alma e espírito, os tens sob teu perdão, sob tua graça, sob tua misericórdia, e andando no chão da gratidão emulada pelo perdão, pela justificação e pela certeza de que está tudo feito, está tudo pago, em nome de Jesus. Amém.